Hoje a gente vai fazer uma cerveja sem álcool utilizando a levedura LA01 da Fermentes. Essa é uma variedade da levedura Saccharomyces cerevisiae, chamada Chevalier, que não tem a capacidade de fermentar açúcares mais complexos. Ela fermenta glicose, frutose e já não tem a capacidade de fermentar nem maltose, o que faz com que ela tenha uma atenuação muito baixa, de 15% a 20%, dependendo das condições que você faz o seu mash, o seu mosto. E isso faz com que a gente possa produzir um mosto de 6 pratos, um mosto por volta de 1024, atenuar ele bem pouquinho, gerar mais ou menos 0,5% de álcool, o que já é considerado pela legislação cerveja sem álcool, e ainda ter muito açúcar residual para dar suporte, para dar corpo para essa cerveja. Nossa cerveja vai ser bem básica. A gente vai usar só 1,250 kg de malte Pilsen da Agrária, 1,250 kg de malte Munique da Agrária para dar um pouco mais de cor e sabor. A ideia por trás é a gente fazer uma Golden Ale, algo que vá substituir a Pilsen que a gente toma no dia a dia. Essa levedura é uma levedura POF positiva, como as leveduras de Weissbier ou a maior parte das leveduras belgas, boa parte das leveduras belgas. Isso quer dizer que ela produz aromas condimentados, o que nem sempre é bom para o estilo de cerveja que a gente quer fazer. Mas, considerando que a gente vai usar muito pouco malte, é uma fermentação muito contida, isso não vai ser muito relevante, mas a gente ainda vai usar estratégias que vão minimizar isso. Não é o objetivo principal da estratégia, mas vai acabar minimizando por evitar a presença de um dos principais precursores. O que a gente vai fazer nessa cerveja, a primeira coisa, é utilizar um mash curto em temperatura muito alta, quase na temperatura de mash out. A gente poderia fazer a mostura a 75 graus. Se você usar um equipamento double vessel, triple vessel, onde você consegue utilizar a razão água malte por volta de 1 para 3,5, 1 para 4, é a melhor técnica possível. Com isso você vai desativar a beta-amilase e vai parcialmente desativar a alfa-amilase, vai desativar ela bem rapidinho. O que vai fazer com que o perfil de açúcares do mosto e posteriormente da cerveja fique muito mais parecido com o perfil de uma cerveja normal. Cerveja normal, ela vai ter muita maltose, essa maltose vai ser metabolizada pelos micro-organismos e depois a gente não vai ter maltose na cerveja final. Mas como essa levedura que a gente vai utilizar não metaboliza maltose, se a gente não utilizar essa técnica, a gente vai ficar com um açúcar muito mais intenso, muito mais doce no mosto, que a gente vai sentir esse açúcar, além dele ter um gosto bastante característico. Como eu estou usando a Beer Max, e a Beer Max ela precisa de pelo menos 23 litros de água para operar, e eu tenho aqui 2,5 kg de malte, eu vou ter uma razão água malte de quase 10 para 1. É muita coisa. A enzima vai ficar muito diluída na água. Então eu não posso fazer a mostura direto a 75, porque ela vai desativar muito rápido, tem pouco, não vai dar tempo de converter. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o mash in, vou colocar o malte a 74, que deve estar quase chegando aqui a temperatura, e eu vou deixar controlar por 72 por mais ou menos meia hora. Sempre bonito é a hora que a água passa pelos grãos. Que aqui vai ter pouquinho grão, então não vai ser tão bonito. É bem ralinho. Vamos deixar o malte cozinhando e a gente já volta para tirar ele. Fervura iniciada, 50 gramas de Hallertau Mittelfrüh, isso vai dar mais ou menos 22 IBUs. Depois a gente completa com mais um pouquinho no final da fervura. Fervura finalizada, eu vou adicionar mais 50 gramas de Hallertau Mittelfrüh para o Whirlpool, para dar bastante aroma aqui pra gente. Fazer um bom redemoinho aqui. E eu já vou iniciar o resfriamento. O resfriamento tem que ser bem rápido para não gerar DMS, que pode ser um grande problema nesse tipo de cerveja. E agora uma etapa muito importante.
ácido lático suficiente para abaixar o pH para pelo menos 4,5. Aqui tem minha última dosagem. Eu estou totalizando 20 ml, mais ou menos 1 ml para cada litro de mosto, abaixando o pH para 4,2. Com 18 ml ele chegou em 4,4. Isso é muito importante porque esse tipo de cerveja precisa de uma proteção adicional contra a contaminação por outros micro-organismos, principalmente salmonela, além de contribuir para a estabilidade sensorial geral. Salmonela, ela tem muita dificuldade de se propagar em pH 4,5 e ela já não se propaga mais em pH 4,2. Como essa cerveja ela tem pouca fermentação, talvez a levedura por si só não consiga abaixar o pH para esse nível. Além disso, ela tem muito açúcar fermentável. Outros micro-organismos podem dominar essa cerveja. De contaminação aqui é super simples, super fácil de ocorrer, porque está cheio de açúcar para outros micro-organismos comerem. E se a gente abaixar o pH, a gente acaba eliminando uma grande possibilidade, uma grande amplitude de micro-organismos que poderiam contaminar, inclusive alguns micro-organismos patógenos como a salmonela. Então, pH abaixado, vou baixar a temperatura e mandar ela para o fermentador. Mosto resfriado, já no fermentador, vou fazer a inoculação da levedura. Direto mesmo, sem hidratar e sem oxigenar. O importante é não contaminar. Bom, fermentação terminou. Foi muito rápido, 2 dias e pouquinho, também não tem nada para metabolizar, só que eu deixei mais 5 dias, mais ou menos, para ocorrerem todos os metabolismos necessários da levedura, conforme estava planejado, e eu abaixei um pouquinho a temperatura. A gente está com a temperatura aqui agora de 12 graus, não é tão baixo, mas eu vou iniciar então a lavagem do mosto. Lavagem do mosto não, agora da cerveja, né? A lavagem com CO2. Esse tipo de levedura decanta muito mal. É muito difícil, das minhas experiências com ela, leva muito tempo de tanque para ela ficar razoavelmente clarificada. Eu quero ver agora se nesses 1 dia e pouquinho com a temperatura baixando, ela decantou. Vamos ver se a gente tem um pouco de... se a gente consegue purgar alguma levedura aqui. Tô com o CO2 aqui, vou ligar o CO2, pressurizar o tanque. Não muita coisa, 1 kg só, estou com o spoon de valve ligada. Pronto. Sem pressão não sai nada, né? Então só tentar tirar aqui um pouquinho. Vamos ver. Ah, sai água. Ih, eu já estava imaginando mesmo. Vamos ver aqui, ó. Nem precisava ter pressurizado tanto, na verdade. Bom, tá saindo um pouco de levedura, mas é nada mesmo. É muito pouquinho. Olha, também eu tirei muito rápido, não devia ter pressurizado tanto o tanque, devia ter pressurizado menos, gente. Eu falo sobre isso e faço esses problemas sempre. Até que não tá horrível. Já vou falar. Acho que é bom dar uma provada nela também, né? Antes de qualquer coisa. Agora aqui que não era para compactar lama, compactou, né? Aí... deixa eu purgar um pouco por aqui também. Eu devo estar criando um monte de caminho preferencial aqui, isso sim. Não tá bonito. Vou tirar mais por cima que vai dar melhor. Então tá aqui, ó. Turbidez esperada para a idade da cerveja. E eu quero fazer essa tirada, eu já tirei diversas vezes, né? Já tomei ela diversas vezes, quase todos os dias ao longo da produção. Porque assim, até tá bem razoável essa cerveja para uma cerveja sem álcool, mesmo sem fazer a lavagem de CO2. Eu acho que tá bem agradável mesmo, para uma cerveja sem álcool, sempre falando assim, né? Pouquíssimos aldeídos de Strecker para dar aquele gosto de mosto. Ela não está com gosto de mosto. Tá bem amarga, deixei ela bem amarga, né? Quase não precisava de lavagem. Mas, como está nos nossos planos, vamos lavar
essa cerveja aqui com CO2. Estou com o meu CO2 aqui já pronto para isso. Eu vou só tirar aqui a mangueirinha que a gente está fazendo lavagem. E vou plugar aqui, então, esse dispersor, que ao mesmo tempo que eu for fazer a lavagem desse CO2, eu vou estar carbonatando a cerveja. Eu sanitizei muito bem, porque essa cerveja é muito passível de contaminação. Eu fervi, ele foi fervido primeiro então. Ele está com álcool dentro aqui, ele ficou armazenado em álcool. Agora eu vou plugar ele aqui no CO2. Já sanitizei ali onde eu purguei a levedura, vou conectar ele aqui. Vou fazer assim. Eu pluguei, mas eu não fechei totalmente, porque eu tenho ar aqui na linha. Então eu vou tirar o ar da linha. Ó, tá saindo por aqui. Vocês não estão vendo, mas está saindo. E agora sim eu posso fechar. E aí eu posso começar minhas lavagens. Então vamos lá. Tudo bem pressurizado. Vou abaixar aqui a pressão. Não preciso deixar uma pressão muito alta. Meio quilo de pressão. A válvula aqui do airlock é aberta. E o grande problema de fazer lavagem, o único problema é que espuma. Cerveja sem álcool tem uma retenção de espuma muito boa e aqui a gente vai passar CO2, obviamente vai fazer espuma. Então a gente tem duas estratégias. A gente pode utilizar espumante, o que em um primeiro momento é ruim, você perde a estabilidade de espuma da cerveja, mas ela acaba voltando. Ou a estratégia mais padrão é fazer essas lavagens intermitentes. Eu vou deixar aqui plugado, faço um pouco de lavagem, se começar a espumar eu paro, faço depois, faço 3 vezes lavagem no dia, amanhã faço mais 3 vezes e por aí vai. Então a lavagem está sendo feita, conseguem ouvir as bolinhas passando? E ao mesmo tempo eu estou carbonatando a cerveja, agora eu vou ter uma cerveja carbonatada lindamente. Então aqui, se eu colocar um airlock, ó, vamos pôr um airlock ali em cima. Posso inclusive usar isso para fazer uma lavagem. Aí o problema, ó, já começou. Então, interrompemos. Depois a gente continua. Deu 10 minutos de lavagem. Tá meio cheio o tanque também. Hora de provar a cerveja finalizada. Essa eu consegui uma proeza que é difícil para mim com cervejas de baixo teor alcoólico. Ela está com um nível de clarificação, ó. Gente, eu vou falar, é a primeira vez que eu consigo isso aqui. Bom, o que aconteceu? A gente fez a lavagem, eu passei a cerveja para o barril post-mix e coloquei ela aqui no Kegerator e deixei aqui 3 semanas. Um pouquinho mais que 3 semanas. Já fazem 3 semanas desde que eu passei e eu vou dizer, o tempo acaba fazendo muito bem para essa cerveja, o tempo a frio. Coloquei um pouquinho de SC1 também e estou aqui com a cerveja final. Será que conseguimos nos livrar dos aldeídos de Stracker? Bom, spoiler, né? Eu já tomei essa cerveja muitas vezes. Eu quase acabei com o barril, na verdade. Eu tenho tomado essa cerveja quase todos os dias, desde que eu considero ela pronta. Tava até com medo que não sobrasse para gravar esse último take aqui. E vamos lá, prova. Deu certo? Funciona? Como que é a LA01? Bom, quando a gente junta todas as técnicas, são poucas coisas, né? Poucas alterações de processo. Mexe em temperatura mais alta, adequa o pH da fervura, dá esse tempo a mais ali, ou faz a lavagem com CO2, não sei qual técnica você vai optar, a gente acabou aqui optando por misturar as duas, embora tenha feito só uma lavagem com CO2, como eu disse, ela já estava com um perfil sensorial agradável mesmo antes de lavar. E, gente, é uma cerveja sem álcool, então a gente tem que avaliar como se fosse uma cerveja sem álcool, mas quase todos aqueles problemas relacionados à cerveja sem álcool, aldeído de Stracker, maltose,
de acetil, DMS e tudo mais, eles estão presentes assim, principalmente os dois, né? Fenilaldeído de Strecker e maltose. Em pouca quantidade, não está atrapalhando. Tá uma cerveja muito agradável. Tá uma cerveja tão agradável a ponto de que eu falei, esse barril ele tá acabando em pouquíssimo tempo. Eu tomei essa cerveja aqui, 2, 3 copos por dia, quase todos os dias, porque estava calor. Na verdade, está calor, fica frio, tá calor, fica frio. No frio ela não tá me descendo tão bem, mas no calor, eu chego, vou pra academia, 5 da tarde mais ou menos, eu chego, tomo meu whey, depois que eu tomo meu whey, eu venho aqui, pá, 1, 2, 3 e alterno com uma cerveja com álcool. Essa cerveja aqui, simples de tudo, ela cumpre todo o propósito ao qual ela foi feita. É uma cerveja leve, refrescante, é uma cerveja, em termos absolutos, agradável. É injusto a gente querer fazer uma comparação com uma Munich Helles impecavelmente feita, com técnica Lodo, ou uma Bohemian Pilsner feita com tripla decocção e super estresse térmico para a formação de melanogena. É uma comparação injusta, mas eu vou falar sinceramente. Entre essa cerveja sem álcool e os chopps baratos que tem por aí, que normalmente são servidos em churrasco de confraternização, essas coisas, cara, eu fico com essa cerveja sem álcool, sem medo nenhum. Tem caminho para melhorar? Tem. A gente pode aprimorar ela em quesitos sensoriais, pode colocar mais lúpulo, mais maltes especiais, mas eu gosto assim. Para mim é um bom caminho fazer esse tipo de cerveja. Tem uma coisa que talvez passou um pouquinho, essa é muito importante falar. O pH, a acidez parece um pouquinho acima, mas assim, sabe aquele nadinha acima? Talvez eu fui um pouco a mais do que deveria no ácido lático lá na correção da fervura. Daí junta com o ácido feito pela levedura durante a fermentação, o pH normalmente não é para cair muito mais, mas eu não sei, parece que está um pouquinho, mas assim, ó, um nada a mais. Cara, e ficou, como eu disse, é difícil clarificar essa cerveja, ela está muito clarificada. Essa levedura, LA01, já usei ela muitas vezes. Clarificar sempre foi algo bem penoso, assim. Muito tempo de tanque, e o tempo de tanque ajuda em geral, estabiliza, às vezes você sai com os aromas meio mais ou menos ali no começo da fermentação, chega aqui no tanque, no kegerator, deixa 2, 3, 4 semanas e ela acaba melhorando bastante. Ó, nota dessa cerveja, classificação geral como cerveja, vamos ver, 6. Eu tenho que ser muito sincero com vocês, é uma cerveja sem álcool. Nota como cerveja sem álcool. Uns 8, 9, hein? Vai fácil com uns 8, 9. E pra gente tomar no dia a dia? Cara, vai que vai. Eu tenho tomado. Então, esse é o nosso primeiro vídeo prático de produção de cerveja sem álcool, uma cerveja relativamente básica, e a gente vai dar sequência com outras técnicas e outros micro-organismos. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Você tomaria cerveja sem álcool? E vamos continuar nessa jornada que está sendo muito divertido, na verdade. Até o próximo vídeo.